Então, saudações, eu sou o professor Samir e nós estaremos apresentando informações para clínicos sobre primeiros socorros. O que um clínico, um estudante de clínica médica precisa saber quando se forma? Ele precisa ter uma noção mínima de ciência médica. Deixa eu pegar o meu laser aqui assim, né? Ciência médica. Ele precisa ter uma boa compreensão do que é o ser humano. Ele precisa conhecer o diagnóstico e o manejo das emergências médicas. E ele precisa dominar o diagnóstico das doenças. Então, essa apresentação lida com o terceiro item, que são as emergências, situações de emergências médicas, no seu nível mais elementar, ou seja, no nível leigo. Primeiros socorros, é isso. É o que a gente pode fazer para ajudar o outro ou a si mesmo com nenhum equipamento ou com mínimo equipamento num primeiro momento. Estaremos abordando uma atualização que foi publicada semana passada, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Hoje são 27, hoje é terça-feira. Uma atualização em primeiros socorros, publicada pela American Heart e pela Cruz Vermelha Americana, em alguns pontos que já iremos comentar. Então, essa apresentação terá uma duração de tantos minutos. Para uma compreensão completa do que iremos falar, é necessário a leitura, o estudo do Guideline da American Heart de 2010 sobre primeiros socorros, disponível gratuitamente na internet. É necessária a leitura do Guideline de 2015 da American Heart sobre primeiros socorros, disponível gratuitamente na internet, e é necessária a leitura do Guideline de 2009 da American Heart, que é só sobre pré-síncope. Estamos, então, em 2020 e trabalharemos a atualização focada, o Guideline de atualização focada da American Heart e da Cruz Vermelha Americana. O roteiro da nossa apresentação segue por principais mensagens para levar para casa, um preâmbulo, um texto introdutório, depois as atualizações em emergências médicas, as atualizações em emergências por trauma e, finalmente, a atualização em emergências ambientais. As principais mensagens para levar para casa. O socorrista leigo, ou seja, que não é profissional da área da saúde, que não é médico, que não é enfermeiro, que não é fisioterapeuta, que não é terapeuta ocupacional, pode usar os sinais de fraqueza na face, por exemplo, a queda da metade do rosto, fraqueza no braço ou no aperto de mão em um lado do corpo, ou ainda o distúrbio na fala, a dificuldade para falar, né, para identificar indivíduos com um possível AVC e que os socorristas deveriam ativar o serviço de emergência, o SAMU, né, quando isso acontecesse. Número 2. Depois de ativar o SAMU, socorristas leigos podem encorajar adultos alertas, acordados, conscientes, que estejam experimentando uma dor no peito não traumática a mastigar e engolir de 162 a 324 miligramas de aspirina.
Essa recomendação se aplica a todos os adultos, exceto para os indivíduos alérgicos à aspirina ou que tenham sido advertidos por um profissional da saúde a não tomarem aspirina. 3. Para adultos ou para crianças alertas e com suspeita de hipoglicemia, deveria ser dada glicose para engolir. Se os sintomas piorarem ou não se resolverem dentro de 10 minutos, o SAMU deveria ser ativado. Número 4. Torniquetes deveriam ser usados assim que disponíveis para o tratamento de hemorragias graves, ameaçadoras à vida, em extremidades, sim, nos membros, né? Não está se falando aqui de uma hemorragia no abdômen, não tem como colocar um torniquete, né? Ou para hemorragias que não possam ser controladas por pressão direta. Pressão manual direta, com o uso de curativo hemostático, abordaremos a seguir. Se é disponível, importante, né, deveria ser usada esta pressão manual direta para o tratamento de lesões com hemorragia grave, impróprias, inadequadas para o uso de torniquete, como havíamos falado, né, no abdômen, com o abdômen na axila, né? Só não pode o abdômen ou o tórax não pode estar exposto, não pode estar aberto, porque o curativo hemostático não pode ser colocado, as substâncias que ele contém não pode entrar em contato com o interior da cavidade. Tá? Mas então, assim, a axila, por exemplo, é imprópria para o uso de torniquete. A região da virilha também, né? Ou para a hemorragia em extremidade, até que um torniquete esteja disponível. Iremos trabalhar a seguir. Número 6. O reimplante imediato de um dente avulsionado é o melhor, mas se essa não for uma opção, transportar o dente em uma solução como a solução salina balanceada de, está errado aqui, né? De Hanks, ou em um envoltório plástico, até um envoltório plástico filme, tá? Filme plástico, né? Até um odontólogo aumenta as chances de sobrevivência do dente. Água da torneira não deveria ser usada como meio de transporte. E 7, a última. Mensagens para levar para casa. Para pessoas que estejam sofrendo hipertermia pelo esforço ou intermação, a imersão de corpo inteiro em água fria é a técnica mais efetiva para reduzir rapidamente a temperatura central e deveria ser iniciada tão logo quanto possível, até atingir a temperatura abaixo de 39 graus Celsius ou a efetiva resolução dos sinais e sintomas da intermação. Em inglês eles chamam de heat stroke. Se a imersão de corpo inteiro em água fria não estiver disponível, outras formas de resfriamento, como bolsas de gel, resfriados, congelado, né? Duchas frias e ventilar, né? Podem ser razoáveis. O preâmbulo. Como havia comentado, vejam, 2010 nós temos o guideline de referência de primeiros socorros, depois precisaria ser lido para a plena compreensão do atendimento de primeiros socorros, que estamos atualizando nessa apresentação. Depois, a publicação de 2015 também sobre primeiros socorros. Depois, essa publicação em 2019 sobre pré-síncope. E, finalmente, a nossa atualização disponível gratuitamente na internet.
Os títulos que iremos abordar serão reconhecendo o AVC, fornecendo oxigênio suplementar para suspeita de AVC, quando dar aspirina para pessoas com dor no peito. Vejam, tudo isso conhecimento para leigos. Tá? Métodos para fornecer glicose na suspeita de hipoglicemia, mas científicos. Vocês vão ver que tudo está embasado em ciência. Meios para interromper hemorragias graves. Esse tem sido muito enfatizado pela Cruz Vermelha norte-americana, pela American Heart, em função dos atentados tiros em escolas, né, atentados terroristas. Então, os Estados Unidos têm trabalhado muito essa questão de como interromper hemorragias graves. Hemorragias, sangramentos ameaçadores à vida pelo leigo, pela professora. Tá? Uso de atadura compressiva para lesões fechadas em articulações, em tórcios, estiramentos, meios para armazenar o dente avulsionado, S, está errado aqui, né? Avulsionado, resfriamento para hipertermia, por exercício ou intermação, o heat stroke, ou ainda, em português, insolação também, porque pode ser dentro de um automóvel, por exemplo, um bebê que ficou ali esquecido, a temperatura vai subindo, e pode ser também uma pessoa que, enfim, dorme na praia, né, e fica pegando o sol e a temperatura corporal vai aumentando. Introdução. No item 1 da introdução é descrita a metodologia e como foi feita a revisão das evidências. No item 2 é apresentado o formato da diretriz, do guideline. Né? Esse é o formato. Então nós temos o grau de recomendação e o nível de evidência. Conforme a cor, por exemplo, verde, nós temos aqui uma classe de recomendação forte, onde os benefícios superam fortemente os riscos. Então, indicado, definitivamente útil. Tá? Em amarelo, nós temos classe 2A, onde os benefícios superam os riscos, e as questões, essas recomendações classe 2A, por exemplo, elas são aceitáveis, provavelmente úteis. Já no caso das recomendações classe 2B, elas são recomendações fracas. O benefício é maior ou é igual ao risco, e a gente diz então que é uma recomendação aceitável, possivelmente útil. E depois nós entramos nas recomendações classe 3, que tem essa coloração meio tipo cor de caqui, né? Eu não sei definir bem essa cor, e esta outra vermelha, porque a classe 3 ela pode ser sem benefício, tá? Que seria essa cor de caqui, quando os benefícios são iguais aos riscos. Não deve ser usado, é claro, né? Não tem benefício, tá? Não é recomendado. Mas ela pode ser prejudicial, tá? Ela pode ser perigosa, onde o risco supera o benefício. A gente vai ver alguns exemplos onde vai aparecer na nossa tabelinha da recomendação a janelinha da tabela vermelha, indicando que é classe 3, que não é para usar. E aqui nós temos o nível, a qualidade das evidências. Nível A, são ensaios clínicos randomizados, de boa qualidade. Nível B, o azulzinho ficou um pouco mais fraco, né? São randomizados, mas de qualidade questionável. Nível B, com o azul mais fraco, são estudos não randomizados. Nível C, são dados limitados. E o nível C também, bem fraquinho, é quando é opinião de especialistas, são consensos. Então, essa é a forma como está organizada, como está organizado a força da recomendação e o nível da evidência na apresentação. O grupo que escreveu, então,
tem uma sistemática de organização, que está descrita aqui no item 3. Foram feitas, no item 4 está descrito, então, as discussões, as revisões e a aprovação do grupo de escrita. Está tudo explicado nos seus detalhes, e, inclusive, o manejo de potenciais conflitos de interesse. Como eles lidaram com os potenciais conflitos de interesse. Enfim, a pessoa está trabalhando com um projeto industrial, comercial de um torniquete, e está ali escrevendo. Então, ela tem que declarar isso. Tá? Isso é um exemplo, nem sei se aplica, mas está tudo no artigo. Tá? Começando pelas emergências médicas. O reconhecimento do AVC em primeiros socorros. Muito importante deixar claro que esse texto não é o diagnóstico do AVC. O diagnóstico do AVC precisa ser feito por um profissional médico e, inclusive, atualmente, será feito através do uso de imagem, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Tá? Nós estamos aqui falando do cenário em que o leigo poderia reconhecer em casa um possível AVC justamente para acionar em tempo hábil naqueles lugares, naquelas cidades em que tem instituições com protocolo de manejo para AVC isquêmico agudo, adequadamente, tecnicamente validado e institucionalmente homologados. Então, essas comunidades, elas têm o recurso de tentar, a possibilidade de tentar curar um AVC isquêmico, que é 85% dos acidentes vasculares são, 85% dos acidentes vasculares cerebrais. Como que funciona, então, esse reconhecimento? Recomendações para o reconhecimento do AVC em primeiros socorros. Classe da recomendação. 2A. Aceitável, provavelmente útil, com dados limitados. O FAST. Em seguida, nós vamos ver direitinho o que significa o FAST, essa sigla, tá? A recomendação. FAST. É aceitável, esse recurso é aceitável, possivelmente útil. Provavelmente útil. 2B. Aceitável, possivelmente útil, são dados limitados que nós temos aqui. O próprio leigo, se souber e se tiver os recursos, realizar a dosagem da glicemia capilar. O dedinho. Né? Vamos ver. O FAST é um mnemônico do inglês que serve para a gente lembrar assim: se o nosso familiar, se a pessoa que está conosco apresentar uma queda no rosto, na hemiface, na metade do rosto, ou uma fraqueza na mão, no braço, ou uma dificuldade para speech, para falar, né? Então, face, arm, speech, né? Começa a ter, fica com a língua presa de uma hora para outra, né? É o tempo, é a hora, né? Time to call 192, tá? Chamar o nosso SAMU, tá? Bem importante. Qualquer um desses sinais, o leigo deveria acionar o SAMU. Enquanto o SAMU não chega, o SAMU ou outro serviço privado, a Unimed, né, o Salvar, enfim, tá? Qualquer outro serviço privado do plano daquela pessoa. Né? Enquanto o SAMU não chega, a gente pode, se souber fazer, e se tiver, obviamente, a fita e o recurso, realizar a dosagem da glicemia capilar. Isso é bem importante. Inclusive, comunicar o serviço de resgate que está a caminho, o serviço de emergência, o nível de glicemia encontrado. Aqui, essa é a segunda das revisões de emergências médicas em primeiros socorros.
ela é nova. Tá? Então foi feita uma revisão sistemática, organizada, palavras-chave, seleção de artigos, tudo. Tá? Sobre o uso de oxigênio suplementar na suspeita de AVC em primeiros socorros. Então, a ideia seria o próprio leigo oferecer oxigênio suplementar na suspeita de AVC em primeiros socorros, porque acredita-se que talvez o uso precoce do oxigênio, né, por esses pacientes poderia melhorar o seu prognóstico. Está aqui, sem benefício, classe 3, classe da recomendação 3. Nível de evidência, dados limitados, recomendação, então, não é recomendado. Ponto. Tá? Simples assim. Depois, em relação à dor no peito, o momento da aspirina em primeiros socorros para adultos com dor no peito não traumática. Classe da recomendação 2B. Aceitável, possivelmente útil. Nível de evidência C. Opinião de especialistas, né? Eles chamam de experts. Tá? Um consenso. Né? Recomendações. O socorrista, o leigo, tá? Vocês são estudantes de medicina, estudantes de terapia ocupacional, vocês ainda são leigos, vocês não têm o diploma de vocês, né? Mas vocês podem, como leigos, como futuros médicos também, podem encorajar a vítima de dor no peito não traumática. Tá? O sujeito não bateu, não sofreu um acidente de automóvel, tá? Não é uma dor traumática. A mastigar. Então, importante isso. Não é que vocês estarão fazendo o diagnóstico de infarto. Vocês não vão fazer diagnóstico de síndrome coronariana aguda porque vocês não têm nem formação para isso. Mas vocês reconhecem que existe essa possibilidade numa pessoa que está apresentando uma dor no peito não traumática. E se vocês têm aspirina disponível, vocês deveriam. Acredita-se que isso possa beneficiar o prognóstico desses pacientes. Eles devem mastigar e engolir a aspirina. Importante, vamos prestar atenção. A menos que a pessoa tenha alergia conhecida à aspirina. Ou que tenha recebido uma recomendação formal de não ingerir aspirina. Tá? Um profissional da área da saúde tenha dito isto, que ela não deveria tomar aspirina, então vocês não vão dar aspirina, certo? Bem simples. Tá? Hipoglicemia. Queda do açúcar. Rota de administração da glicose. Como o leigo pode oferecer a glicose para uma pessoa que esteja um diabético, né? Com uma suspeita, fez uso da insulina, não se alimentou bem, enfim, esteja com uma suspeita de hipoglicemia, com sintomas de hipoglicemia. Esses sintomas são apresentados, são descritos nas outras diretrizes. Tá? Mas assim, aqui nessa também é comentado, né? Então, a pessoa pode começar com uma sensação nesse cenário. Então, diabético, insulino dependente, começa com uma sensação de gastura no estômago, de ansiedade, de nervosismo, mãos frias, tontura, sudorese, tremores, pode apresentar algum grau de desorientação. E aqui as coisas estão piorando e elas podem piorar rapidamente e podem piorar de forma grave, porque a pessoa pode ficar sem condições de ingerir via oral. E a hipoglicemia, ela pode provocar lesões no cérebro da pessoa rapidamente. E quando ela está em coma, a gente não vai ter. No momento que ela ficou... agora a gente vai ver também. Vamos passar adiante aqui. Vamos ver aqui. Bom, então...
Recomendações para a rota de administração da glicose em primeiros socorros para hipoglicemia. Tá? Classe da recomendação: 1. Verde. Indicado, definitivamente útil. Com dados limitados. Tá? O nível de evidência é C. Mas assim, o grau de recomendação é 1. Então, não necessariamente essas questões estão diretamente ligadas. Aqui é uma questão filosófica. Mesmo que nós não tenhamos matemática para embasar esse grau de recomendação em função de dados limitados, mesmo que a gente não tenha Descartes, né, a gente pode perfeitamente recorrer a Aristóteles, a lógica, né, e concluir que é uma classe de recomendação 1. Tem questões que nem sequer fazem sentido de serem documentadas matematicamente. E tem questões que, inclusive, seria antiético buscar uma documentação matemática, mas são recomendações classe 1. Tá? Vejam, para um indivíduo com suspeita de hipoglicemia que esteja acordado e em condições de engolir, de deglutir, o socorrista deveria encorajar o indivíduo a ingerir glicose. Comprimidos são tablets, né, comprimidos. Líquido, pode ser glicose líquida ou em gel. Tá? São preparados comerciais, né, adequados justamente para diabéticos, insulino dependentes que podem eventualmente apresentar hipoglicemia. O serviço de emergência, o SAMU, deveria ser ativado se os sintomas não se resolverem em 10 minutos ou se piorarem. Tá? Então é isso o que o leigo precisa saber. 2b. Aceitável, possivelmente útil, com nível de evidência C, dados limitados. Para crianças com suspeita de hipoglicemia que estejam acordados, mas incapazes de engolir a glicose, pode ser razoável aplicar uma mistura de açúcar granulado e água. Então faz uma pastinha embaixo da língua. E pode ser prejudicial também. Classe, nível de evidência C, opinião de especialistas. Para um indivíduo com suspeita de hipoglicemia que não esteja acordado ou sem condições de engolir, não é recomendado administrar glicose via oral. Para estes indivíduos, o serviço de emergência deveria ser ativado imediatamente. Às vezes as pessoas confundem um pouco a transparência com o nível de evidências. Então, assim, a honestidade em declarar qual é o nível de evidência que tu tem, que muitas vezes expõe a limitação dos dados, né? Enfim, com pobreza de evidências científicas, especialmente comparada com outras, digamos assim, áreas, especialidades médicas. Né? Isso é importante da gente não confundir, né? Porque muito em medicina é feito aqui, nesse nível, tá? Por dedução, por lógica. Na maioria, a maioria das decisões, tanto em primeiros socorros como em outras áreas, elas são tomadas com base em dados limitados. A diferença é que que a American Heart, que a Cruz Vermelha, neste guideline, assim como fazem todos os seus guidelines, todas as suas publicações, ela está apresentando de forma transparente qual é o nível de evidência que respalda a recomendação. Mas isso não significa que o ACLS seja pobre
em evidências quando comparado a outras áreas, outras especialidades médicas. Olha, não posso afirmar com certeza, mas provavelmente não é menos pobre em evidências. A verdade é que este material é todo ele transparente, está todo ele claro qual é o nível de evidência que a gente está utilizando. Então, aqui está os comprimidos de glicose. Deixa eu ver aqui assim, ó, 50 comprimidos e 4 gramas de carboidrato de ação rápida por comprimido. Tá? Então, seriam 5 comprimidos aqui com gostinho, né? O que é isso aqui? Raspberry. Deve ser bom. Aqui é um gel de glicose oral com gosto de limão, que é para ser engolido, tá? Então, assim, não é para colocar embaixo da língua, engole que absorve melhor, para adultos. E notem, aqui é uma colher de chá, que vai dar aproximadamente 5 gramas. Tá? Uma colher de chá, que é a quantidade dessa pasta, essa mistura de açúcar granulado com água, que no caso das crianças está recomendado da gente colocar embaixo da língua. Passando agora para as emergências por trauma. Que tem uma nova, que foi feita uma revisão sistemática completa, que seria hemorragia ameaçadora à vida, as hemorragias ameaçadoras à vida e o subitem que foi analisado, que vai ser descrito aqui, que são os torniquetes para hemorragias graves, o uso de torniquetes para hemorragias graves. Nós temos 2 recomendações classe 1 e uma recomendação classe 2B. 2B, 1 indicada definitivamente útil, 2B aceitável, possivelmente útil. Dados limitados e opinião do especialista. Então vamos ver. Número 1. Um torniquete manufaturado deveria ser utilizado como terapia de primeira linha para os sangramentos nas extremidades ameaçadores à vida, graves, e deveria ser colocado assim que possível após a lesão. Então, essa é uma recomendação forte, apesar dos dados limitados, é uma recomendação classe 1, indicado definitivamente útil. Torniquete fabricado nas hemorragias de extremidades ameaçadoras à vida, graves. Então, assim, está formando uma poça de sangue rapidamente, está espirrando sangue, ou tu olha para a lesão e tu vê o sangue brotando, tá? Provavelmente sangramento venoso, né, que está brotando, ou o arterial que está espirrando, tá? Ou a poça de sangue que está se formando. São os critérios que o leigo usa para identificar que nós temos ali iniciando uma hemorragia ameaçadora à vida. Vejam, se um torniquete manufaturado não estiver disponível, que é bem possível, né, imediatamente, ou se o torniquete manufaturado aplicado adequadamente falhar em parar o sangramento, pressão manual direta, necessariamente porque tem uma lei maior, que é a segurança da cena, do socorrista, então com luvas, né, com proteção nas mãos, tá? Pressão manual direta, com o uso de curativos hemostáticos, então são gases, tipo umas compressas que vêm empacotadas e que contêm uma substância que promove a coagulação. Tá? Curativos hemostáticos. Então, o socorrista vai calçar rapidamente a luva e vai abrir e vai colocar esse curativo hemostático, se estiver disponível, é claro. Então, a pressão manual com curativo hemostático, se disponível, deveria ser utilizada para tratar o sangramento de extremidade ameaçadora à vida. Tá?
Alguém pode dizer assim, mas eu não tenho esses curativos, nunca vi isso no Brasil. Mas tem, tá? Então, a gente não vai estar falando, nós vamos estar, nessa apresentação, nós estamos falando a partir da diretriz. Então, a gente vai estar falando a partir do ideal, tá? Se tu não tem, é melhor ter, tá? Melhor ver onde é que tu pode conseguir e ter ali na caixinha de primeiros socorros. Tipo, tem um acidente que houve com um tubarão, mordeu a perna, assim, esmagou a perna de um jovem de 30 anos, e aqui no litoral. Tem que ter no barco, tem que ter esse curativo, e tem no Brasil. Tá? Então nós temos que ver essas questões. Agora, se a gente vai deixar de citar o que está na diretriz, porque eu, Samir, não vi, de fato, eu nunca vi um curativo desse, mas eu tenho os meus amigos, que eu já entrei em contato com eles, trabalham no SAMU, eles já me disseram que eles têm, em alguns lugares o SAMU tem esses curativos hemostáticos. Tá? Então, a ideia é apresentar o que nós temos de melhor em termos de ciência para socorrer em nível de primeiros socorros uma vítima que esteja necessitando. Se agora aqui, 2B, aceitável, possivelmente útil. Se um torniquete manufaturado não estiver disponível e a pressão manual direta com ou sem o uso de curativos hemostáticos falhar em parar o sangramento grave, um socorrista treinado no uso de um torniquete improvisado pode considerar usá-lo. Vejam, uma poça grande se formando rapidamente, o sangue jorrando ou o sangue brotando e se acumulando rapidamente aqui, pode ter sido, sei lá, um tiro, um copo, uma taça quebrada no bolso, né? Em São Paulo aconteceu, infelizmente, uma situação assim, na artéria femoral da pessoa, entende? Então, gente, reconheceu, pega o torniquete, este é o modelo comercial, é vantagem utilizá-lo, anota o momento em que tu, a hora e os minutos em que tu fixou, e aqui nós temos esse quick clot, tá? São gases, certo? Que contém uma substância hemostática que promove a coagulação. É claro que se o ferimento está acontecendo na cavidade abdominal, está aberto o abdômen, uma briga de facão, tá o abdômen exposto, as alças expostas, está sangrando, enfim, tu tem que conter, mas assim, tu não vai poder colocar essas gases. Essas gases são para serem utilizadas, um exemplo clássico, assim, um ferimento na axila, que a pessoa não tem como colocar um torniquete. Tá? Então, comprime firme com estas gases na própria virilha. Tá? Tá? Pressão manual direta é o 6. Curativos hemostáticos, curativos compressivos e pontos de pressão para sangramentos que ameacem a vida. Olha, classe da recomendação. Indicado definitivamente útil, com dados limitados. Número 1. Para indivíduos com sangramento externo ameaçador à vida, pressão manual direta deveria ser aplicada a fim de obter a parada inicial do sangramento em ferimentos impróprios, em ferimentos inadequados para o torniquete manufaturado ou quando o torniquete manufaturado não esteja prontamente disponível, compreende? Então, agora, antes, em primeiro lugar, se for numa extremidade passível de colocar o torniquete, primeiro passo é o torniquete. Mas às vezes é um ferimento na axila, na virilha, não temos como colocar um torniquete. Então, ou até que o torniquete chegue também, pode acontecer isso. Tu está com a tua caixinha de primeiros socorros,
até que o outro pegue o torniquete, ou sei lá, ou prepare um torniquete improvisado, né? Tu usa o curativo compressivo com a substância hemostática, vírgula, ser disponível sempre, né? Mas precisamos começar a saber que essas questões existem. Muito do que está sendo apresentado aqui vem das guerras, por exemplo, da Guerra do Golfo, onde houve alguns avanços aí durante a Guerra do Golfo em relação a esse tipo de manejo, esse tipo de ferimento, né? Aceitável, provavelmente útil, com dados limitados. Se um curativo hemostático estiver disponível, ele poderá ser útil como terapia adjunta à pressão manual direta para o tratamento de sangramentos externos ameaçadores à vida. Tá? Aceitável, possivelmente, não é provavelmente. Com dados limitados, uma vez que o sangramento tenha sido controlado, pode ser razoável aplicar um curativo compressivo para manter a cessação do sangramento. Isso é importante. Primeiro controla. Depois que controlou, aí tu pode usar uma bandagem, uma atadura elástica, comprimindo firmemente para manter o controle do sangramento, até porque às vezes a gente tem mais de uma vítima e a gente tem que socorrer outra vítima. Então, nas escolas lá, né, volta e meia tem até o do Michael, o documentário Tiros em Columbine, né, tá? Bem, esqueci o nome do Michael. Aqui, muito bom, adoro os documentários que ele faz. Uma vez tenha sido, tá, 2B, aceitável, possivelmente, agora apenas com opinião de especialistas. Pressão mecânica, como ataduras elásticas ou dispositivos. A seguir a gente mostra uma foto com os tais dos dispositivos. Podem ser considerados em algumas situações quando a pressão manual direta não for adequada. E não tem benefício, tá? O uso de pressão manual indireta, quer dizer, aquela questão, o leigo não vai funcionar. Claro, o sujeito tem a sorte de cortar a femoral e ter um cirurgião vascular ali no restaurante, aí é diferente. O cirurgião vascular, talvez ele vai direto no ponto ali, comprime, deu, resolveu. Mas para o leigo e para vocês que são semiprofissionais, vamos dizer assim, né, vocês não vão fazer ponto de pressão. Tá? Não é recomendado para o tratamento de sangramento externo ameaçador à vida. Tá? Então, olha só. Tem este um dispositivo que a gente coloca sobre a femoral. E tem este outro que vai apertando também a femoral, né? Vai apertando, até que tu para o sangramento. Mas é claro, gente, nenhum desses aqui ganhou da compressão manual direta e do torniquete, porque são muito mais rápidos de serem aplicados. Mas se usa no bloco cirúrgico, vai operar um paciente membro inferior, pode usar. Tá? Cirurgia cardiovascular, eles usam. É um recurso efetivo para um ambiente eletivo. Mas em nível de primeiros socorros, não. Esse sim, tá? A bandagem elástica, a atadura elástica, colocada firmemente, pressionando bem, né? Depois que controlou o sangramento, é uma maneira para se manter. Bom, vamos ler com atenção o título. 7. Trauma músculo-esquelético. Faixas compressivas para a recuperação de lesões articulares de extremidades fechadas. Lesões fechadas em articulações de extremidades. Tá? Então, assim, uma lesão que não teve uma fratura exposta, que não rasgou a pele, que não tem osso exposto. Uma lesão fechada em articulação de extremidade, que não é uma articulação de uma vértebra cervical, por exemplo, uma articulação do tornozelo, na verdade. O que nós vamos trabalhar aqui é tornozelo. 2B, aceitável, possivelmente útil. E opinião de especialistas. Provedores de primeiros socorros podem considerar aplicar uma faixa compressiva. Aí tem, depois eu vou colocar a foto para vocês, tem alguns dispositivos comerciais
que servem como se fosse uma atadura elástica mais sofisticada. Vejam, a recuperação, tá? Então nem é no momento assim exatamente, né, de primeiro socorro, mas que pode, durante a recuperação, pode facilitar a recuperação, vamos entender assim, de uma torção, um entorse no tornozelo, ou um entorse ou uma distensão do tornozelo, para promover o conforto, tá? A sensação de conforto. Se o socorrista tiver sido treinado para aplicar essa tal faixa compressiva, tá? Só para não apertar demais, não causar isquemia, né? E vejam, esse recurso, tá? Esse recurso que serve para o tornozelo, não está falando em punho nem em cotovelo, esse recurso ele melhorou a sensação de conforto, mas ele não melhorou mais nada. Não facilitou para caminhar, não melhorou a dor, não melhorou o edema, não melhorou a recuperação. O que os ensaios clínicos mostraram foi isso. Tá? Então está aqui, né? Tá uma recomendação, né? Mas fica. Até porque eu peguei todo o texto, trabalhei todo o texto, eu não selecionei nada. Trouxe para vocês assistindo esta aula, vocês têm condições de compreender bem essa atualização, desde que vocês tenham uma noção daqueles 3 textos iniciais de primeiros socorros da American Heart. Eles vão se complementando, né? Avulsão dentária. 2A, 2B, prejudicial. Tá? Se um dente permanente, avulsionado, não pode ser imediatamente reimplantado, a criança está muito agitada, tu não tem coragem, pode ser benéfico colocar o dente em uma solução salina balanceada de Henck ou em uma solução salina de reidratação oral, mas não pode ser água da torneira. Tá? Eu não sei porquê, mas a água da torneira, ou pelo cloro, ou pelo flúor, mas aí se for o flúor eu não entendo, né, o que é para dente, talvez por causa da raiz do dente, enfim, ela é prejudicial. Tá? Então, assim, é uma solução salina de reidratação oral, provavelmente uma solução salina de reidratação oral comercial. Tá? Ou envolver o dente em um desses filmes plásticos, que a gente compra no supermercado, para evitar a desidratação e aumentar a probabilidade de sucesso no reimplante por um profissional dentista, o que deve ser feito assim que possível. Tá? O dentista, então, tem que ser consultado assim que possível. Vejam, 2B, aceitável possivelmente. Se um dente permanente avulsionado, não puder ser imediatamente reimplantado, e se não houver nem solução salina balanceada de Henck, nem solução salina de reidratação e nem filme plástico, armazenamento do dente em leite de vaca ou em saliva pode ser considerado. Um dente permanente avulsionado não deveria ser armazenado em água da torneira. Tá? Avulsionou, avulsionar, arrancar com um certo grau de violência. Henck, Balance, Salt, Solution. Tá? Isso aqui seria interessante da gente ver se temos comercialmente aqui disponível. Né? Mas isso nós temos, filme plástico. E as emergências ambientais, para encerrar, tem uma novidade, que é a técnica de resfriamento em primeiros socorros para hipertermia de esforço, jogo de futebol, maratonista, um dia muito quente, a pessoa não se hidratou direito, suou muito, enfim, né? E a intermação, né? A pessoa dormiu dentro do automóvel fechado, foi aquecendo, intermação. Vejam, classe das recomendações, em primeiro lugar, classe 1, indicado definitivamente útil, nível da evidência e opinião especialista. Recomendação número 1, para adultos e para crianças com hipertermia de esforço e com intermação, tá? Praticamente sinônimo, tá? Pelo que eu depreendi, assim, praticamente sinônimo.
O provedor de primeiros socorros deveria remover o indivíduo do ambiente quente, retirar o excesso de roupa, limitar o exercício e ativar o serviço de emergência. Importante. Tá? Aceitável, provavelmente útil. Para adultos com hipertermia de esforço ou com internação, é razoável iniciar resfriamento ativo imediato, utilizando técnica de imersão de corpo inteiro, do pescoço para baixo, em água resfriada ou fria, de 1 a 26 graus Celsius. 1 grau Celsius praticamente congelando, quando seguro fazê-lo. Até que até que uma temperatura corporal menor do que 39 graus Celsius seja atingida ou que os sintomas neurológicos se resolvam. Aceitável, provavelmente útil. Aceitável, possivelmente útil. Para adultos com hipertermia de esforço ou com internação, pode ser razoável iniciar outras formas de resfriamento ativo, incluindo bolsas de gelo comerciais, banhos frios, toalhas e lençóis gelados. Depois vou mostrar para vocês as fotografias. Coletes e jaquetas de resfriamento, evaporação, ventilação ou uma combinação de técnicas quando a imersão na água não estiver disponível. E agora são as mesmas recomendações para crianças. Mesma coisa. Com hipertermia de esforço ou com internação, pode ser razoável, só que o nível de evidência é mais baixo. É a opinião de especialistas. Tá? Iniciar resfriamento ativo imediato, usando a técnica de imersão de corpo inteiro. Em geral, em pediatria, a gente tem menos evidências do que para adultos. Né? Mais difícil fazer estudos com crianças. Né? Em água resfriada ou fria, quando seguro fazê-lo, até que uma temperatura de menos de 39 graus Celsius seja atingida ou que os sintomas neurológicos se resolvam. E para crianças com hipertermia de esforço ou com internação, pode ser razoável iniciar outras formas de resfriamento ativo, incluindo bolsas de gelo comerciais, banhos frios, toalhas, lençóis gelados, coletes, jaquetas de resfriamento, evaporação, ventilação ou uma combinação de técnicas quando a imersão na água não estiver disponível. Então, pronto. Dormiu dentro do carro, traz ele para uma banheira com água perto do 0 graus. Isso é o mais efetivo que a gente tem. Isso serve para proteger o neurológico da pessoa, viu? Para minimizar o risco, né? Com dados limitados. Então, banho gelado, não tem uma banheira para colocar. Aqui são toalhas refrigeradas, toalhas geladas. Aqui são então esses bolsas de gelo, coletes de resfriamento e, é claro, a ventilação, evaporação, todos os outros, né, que a gente pode utilizar. Pessoal, 53 minutos, avançamos 3 minutos além do tempo previsto. A próxima apresentação que está sendo programada, que eu pretendo fazer, é sobre a atualização de ACLS, tá? Publicada agora, né? Semana passada, dia 21 de outubro de 2020, pela American Heart Association. Nós somos do Laboratório de Ensino por Simulação. E por que fazemos isso?